que eu falei para vocês que eu ia tentar conectar aqui o nome desses coeficientes, né, os coeficientes binomiais, o que tem a ver, o que tem a ver com combinação, com n escolhe 2 e tal. O fato é que o triângulo de Pascal e os coeficientes binomiais e tal, eles surgiram no contexto, eles foram descobertos ali, inventados, no contexto da gente estar trabalhando com equações, com polinômios, tá? Para saber ali os coeficientes que surgiam. Então, eu vou deixar esse cara aqui, que ele nos ajuda, e eu vou apagar isso aqui, que eu estou precisando de espaço, para poder fazer essa conexão. Tá? Então, qual é a conexão que a gente vai fazer aqui? Olha, quando eu falo dos coeficientes binomiais, eu estou falando dos coeficientes que aparecem quando eu tento resolver uma expressão desse tipo. Olha, eu tenho dois elementos ali dentro, tá? Pode ser duas funções, duas variáveis, né? Um x e um y, para mim é um a e b, mas duas variáveis ali, elevadas a n. E o que vai aparecer dali? Olha, quando eu tenho a mais b elevado a n, o que eu tenho, na verdade, é isso aqui expandindo, né? Olha, a mais b, vezes a mais b, vezes a mais b, assim por diante. Então, eu tenho uma sequência de produtos aqui, n termos aqui. E o resultado disso vai ser alguma coisa que vai ter um termo a elevado a n, um termo, um outro termo aqui, a elevado a n menos 1 vezes b, um outro termo que vai ser a elevado a n menos 2 vezes b ao quadrado, e vai seguir. Os coeficientes binomiais são justamente essas interrogações que eu deixei ali. Os coeficientes binomiais correspondem exatamente a essas interrogações. E eles são respondidos se eu pegar a linha correta aqui no triângulo de Pascal, né? Então, se eu tiver, por exemplo, o meu expoente ali for 2, se o meu n ali que está no expoente for 2, o que eu espero é que vai ter um termo elevado a 1, um coeficiente aqui, 1 no primeiro cara, um coeficiente 2 no segundo, um coeficiente 1 no terceiro. Tá? Mas o que eu acho interessante é, por quê? Por que isso acontece? A gente estava falando de n escolhe k, né? De, olha, dado um conjunto, eu quero escolher k elementos. Por que aparece ali na binomial? Por que surgiu ali? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver os nossos interruptores para acender lâmpadas com aquilo ali? Porque a multiplicação distributiva, a gente está combinando um A, um B, várias vezes. Exatamente. Na hora que eu estou resolvendo isso aqui, eu estou fazendo todas as combinações possíveis. E para cada termo desses, como ele tem A mais B, é como se eu tivesse que escolher quem que vai fazer o produto com os demais. Vai ser A ou vai ser B? Isso tem uma analogia direta com a gente escolher um dos nossos interruptores. Ele vai ser ligado ou desligado? Então, para ficar mais claro isso, vejamos que assim, olha, se eu quiser o caso em que eu tenho N lâmpadas ligadas, tá? Pensando que parece meio estranho a princípio, mas venham comigo que a gente consegue entender isso. Ó. Imaginem que eu tenho N termos aqui, né? A mais B elevado a N. Vamos fazer a associação do A, de escolher o A como interruptor ligado, escolher o B como interruptor desligado. E eu falo para vocês, olha, eu quero N lâmpadas ligadas. De quantas maneiras que eu posso ter N lâmpadas ligadas? Ou seja, que eu posso ter só o A aparecendo aqui, né? N A's aparecendo aqui. Nesse primeiro termo, quem que vai distribuir, como você falou da distributiva, quem que vai distribuir para os demais? Vai ser o A ou o B? Hein? Pessoal? Nesse primeiro termo, se eu quero que esse cara aqui apareça, A elevado a N, eu tenho N termos aqui. A mais B aqui, quem que vai fazer o produto com os demais? Vai ser o A ou vai ser o B?
vai ser o A, né? No segundo termo, no terceiro termo, algum deles pode deixar de ser o A? Se algum deles não for o A, eu chego nesse resultado? É o caso que eu tenho N interruptores e N lâmpadas, só tem um jeito, todo mundo ligado. Então, exatamente esse cara aqui vai ser 1, pelo mesmo motivo do caso base aqui. Minto, não é por causa desse caso base, desculpa. Vai ter um outro equivalente. Mas vai estar relacionado ali. Mas de qualquer forma, é isso aqui. Se eu tiver N lâmpadas, né, se eu tiver N termos e eu quero saber de quantas maneiras eles podem se combinar ali de modo a gerar o A elevado a N, só uma maneira, todo mundo ligado. Esse cara aqui é semelhante, a gente ainda consegue fazer de modo intuitivo, embora o triângulo de Pascal está aí para isso, né? A nossa fórmula está aí para isso. Se eu quero o termo A elevado a N menos 1 vezes B, quer dizer que nesses produtos quase só pode dar A, com uma exceção, certo? Dos N termos ali, só tem um deles que pode dar diferente. Correto? Eu tenho que escolher o A, tem que ser o A que está fazendo o produto em todos, exceto em um. Tudo bem? Só que eu tenho N termos. Como os elementos são intercambiáveis, qualquer um deles que contribuir, entre aspas, com o B, serve para mim. Então, se for o B multiplicando com A, com A, com A, com A, beleza, vai dar um termo com essa cara. Vai dar um resultado com essa cara. Se for o A multiplicado pelo B e depois multiplicado por A, por A, por A, vai dar também, certo? Então, quer dizer que cada um, eu tenho N maneiras diferentes de fazer isso. Cada um dos N termos ali pode ser quem contribui com o B. Só um deles por sequência. Tá? Por isso que esse cara aqui vai ficar igual a N. E depois eu não vou fazer porque assim, tem uma fórmula por um motivo, não é óbvio para calcular. Só para deixar menos vago aqui, se eu estiver falando aqui de A mais B elevado a 3, a gente vai ter A ao cubo mais A ao quadrado vezes B, mais A vezes B ao quadrado e mais B ao cubo, certo? Se a gente olhar para a terceira linha aqui, deve dar exatamente as respostas que a gente queria, né? A ao cubo, eu vou ter o quê? Expandindo esse cara. Com um cubo é pequeno bastante para que a gente possa fazer. Olha, eu tenho A mais B, vezes A mais B, vezes A mais B. Para dar A ao cubo, eu preciso que o A multiplique com A, que multiplica com A. Só tem uma maneira disso acontecer, né? De terem 3 A's ali, eu tenho 3 termos, todos contribuem com A. Então só pode ter um cara aqui, que é esse 1 aqui. Se for o B, daí já surgem possibilidades, né? Pode ser B com A, ou então A com B com A, ou então A com B. Tem 3 maneiras de fazer, né, o caso em que o B entra ali. De modo complementar, o caso em que eu tenho só um A e B ao quadrado, eu tenho aqui quantas maneiras de só aparecer um A. Então pode ser que seja o A do primeiro, ele liga com B e com B, o A do segundo liga com B do primeiro e B do último, ou o A do último que liga com B, também vai dar 3 possibilidades. E o último aqui, todo mundo desligado, né? Todos os interruptores desligados, todo mundo escolhe B, dá 1 em todos. Eu escrevi? Escrevi, tá. Seria esse cara, vem daqui. Então, esse passo era de novo, só para tentar ir conectando as coisas. Não sei se foi tão bem sucedido quanto eu gostaria, mas só para arrematar e a gente continuar nos algoritmos, a gente começou olhando, né, apesar do nome coeficientes binomiais, interpretando N escolhe K como sendo exatamente isso. Olha, eu tenho um conjunto com N elementos e eu vou escolher K. Isso surge na binomial porque quando eu tenho que resolver uma binomial, eu tenho N termos fazendo produto, então meu conjunto com N elementos são N termos ali fazendo
um produto, e em cada um deles eu tenho que escolher como que cada um deles vai contribuir. Se ele vai contribuir no resultado com A ou com B, para dar as combinações aqui, para dar de quantas maneiras eu consigo escolher n-1A, de quantas maneiras eu consigo escolher n-As, de quantas maneiras eu consigo escolher n-2As, dentro da distribuição ali da multiplicação. Ok, pessoal? Pode falar. Então, tem três maneiras de não ao quadrado dele. Onde? O 3 onde? Perdão. O 3 é o quadrado dele. Esse aqui. Isso. Tem 3 maneiras de, nesse produto aqui, eu terminar com A ao quadrado. Se eu terminar só faltando, do máximo que eu podia ter dos A's ali, tem uma lacuna. Tem 3 maneiras de eu ter 2 interruptores ligados. E tem 3 maneiras de 2 termos contribuírem com A e um só contribuir com B. Que é o primeiro só que contribui com B, ou o do meio só contribui com B, ou o último só que contribui com B.